Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O texto de Provérbios 3, do 30 ao 32, nos traz a seguinte mensagem: não contendas com alguém sem causa, se não te fez nenhum mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Mas com os sinceros Deus tem intimidade. Acredito que o irmão, a irmã, não tem coragem de abrir o seu coração ou contar um segredo para uma pessoa que você nunca viu. É difícil até mesmo mandar uma pessoa estranha que nunca vimos em nossa vida entrar em nosso lar. Na esfera espiritual, quanto mais íntimo o relacionamento, mais íntimos as revelações. A Bíblia classifica Abraão como amigo de Deus. Deus é soberano, queridos. Não precisava comunicar com o homem as suas intenções, mas esta amizade era tão forte que Deus falou que não ocultaria de Abraão a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Gênesis 18, 17 ao 29. Queridos, nos versículos anteriores, Abraão havia recebido a visita de dois anjos que lhe falam a respeito da destruição dessas cidades. Logo após que ele se despede deles, Abraão começa uma intensa oração, intercessão ao Senhor em favor das cidades de Sodoma e Gomorra, uma vez que ele sabia que o seu sobrinho estava morando naquela região. O texto bíblico nos passa a impressão de que, enquanto estava orando, Deus interrompe Abraão, mostrando que não poderia ocultar tal decisão de Abraão, seu amigo. Isso é maravilhoso demais. Assim como Deus resolve compartilhar suas intenções com Abraão, seu amigo, se buscarmos manter um relacionamento profundo com Deus diariamente, o Senhor também, por certo, compartilhar coisas conosco. Observe o que lemos em João 15, do 14 ao 15. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Deus não podia ocultar, porque Abraão seria o homem mais importante na história da humanidade, pai de muitas nações, e convinha que conhecesse de antemão um acontecimento que ficaria, queridos, indelevelmente marcado na história da humanidade. E esse relacionamento com os discípulos de Jesus era assim semelhante ao de Abraão com Deus. Observe aqui João 15, 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer.
Aleluias! Jesus chega a dizer-lhes que se fossem fiéis nessa amizade e o amassem e guardassem os seus mandamentos, Deus se manifestaria a eles. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14, 21. Palavras, queridos, do Salvador Jesus Cristo. Em 1 João 3,18 lemos: meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. Li um artigo que um pai de família muito infiel à esposa e filhos gostava de afirmar que era um homem de fato. Traía mesmo a sua esposa e não escondia os seus atos abomináveis da sua própria família. Sua esposa sabia de tudo, queridos, mas nunca compartilhou com seus 7 filhos e ensinou a amar o pai, passando a eles a imagem de uma pessoa maravilhosa. E os filhos tornaram-se adultos e cada um seguiu seu rumo. Ela permaneceu ao lado deste marido infiel até o fim. Anos depois, o pai falecera e em seguida a mãe também. Mas ficou a família. Os filhos aprenderam a amar o seu pai, amá-lo e respeitá-lo pela fidelidade do amor da mãe. Ela deixou o exemplo de um coração que a tudo suportou, coração aberto para o perdão, portanto, aberto para a própria salvação e a salvação de sua família. Os filhos se deram bem na vida, porque a mãe não instigou o ódio pelo pai, fazendo-os crescer com a mentalidade de um lar estável, ordeiro, perfeito. Os casamentos sofrem por esta falta de perdão. Quantas famílias são destruídas, às vezes, por uma palavra mal falada. Na vida dessa mãe se cumpriu, queridos, o texto de 1 João 3,18, que devemos não amar apenas de palavras, nem de línguas, mas por obra e verdade. Ou seja, o amor verdadeiro, sincero, em todo tipo de relacionamento, seja ele no casamento, no trabalho, na escola, o coração aberto é a chave do sucesso. O texto de Atos 2,45 diz: e vendia suas propriedades e bens e repartiu com todos segundo cada um havia de mister. A igreja primitiva, ou seja, a igreja dos apóstolos, começou assim, queridos, um amor forte e verdadeiro, uma atitude nobre por parte dos mais abastados da igreja. Era um tempo muito difícil para a igreja. Muitos irmãos eram presos, outros espancados e os seus bens confiscados pelo governo de Roma. Suas famílias ficavam em dificuldade para se manterem. Era necessário amar e amar muito. Então surgiu um irmão chamado José, o qual ganhara dos discípulos o nome de Barnabé. Ele foi modelo para os outros na questão de dar. Ele tinha um campo e o vendeu, trouxe o valor e deixou com os apóstolos para que fosse distribuído.
e pudesse suprir as necessidades no meio do povo de Deus. Para Barnabé, vender um bem foi o meio achado para suprir famintos no contexto da fome. Quanta verdade há nas palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, 26. Observe, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Barnabé percebeu isso e fez a sua parte. Essa atitude, queridos, de Barnabé me faz lembrar de uma história de um índio idoso chamado Potalamo. Este homem vendia cebolas no mercado da cidade do México. Ele valorizava muito os seus irmãos, a sua comunidade. Ele tinha prazer no seu serviço porque ele estava integrado ali na sociedade. Um dia, um turista americano perguntou o preço de uma réstia e o índio falou que valia $1. Aí o americano disse: se eu comprar 2 réstias? O índio respondeu: você me pagará $2. E se eu comprar 3, não tem nenhum desconto? Não faz por $2,50? O índio falou: não, $3, 3 réstias. Aí o americano, impressionado com a posição firme ali do índio, falou: e se eu te comprar todas as 20 réstias de cebola? O desconto virá com certeza, né? Aí o índio olhou para ele e falou: não, vendo a você apenas uma réstia da minha cebola. Estou aqui para viver a minha vida. Amo este mercado. Gosto de ver as pessoas. Se vendo minhas réstias todas para você, um único cliente, meu dia terminou. Perdi a vida que amo e isso eu não vou fazer. Queridos, parece que o estilo de vida deste índio era bem melhor do que a vida de muitos crentes, né, que não gostam de frequentar a igreja, não gostam de interagir com os irmãos, não ama participar dos cultos domésticos. Olha, querido, este hino idoso nos traz uma bela lição. Busquemos a face de Deus juntos, tributamos a Ele grandes louvores juntos. O Senhor é o nosso Deus e, afinal de contas, iremos morar eternamente juntos no lar celestial. Amém? Oremos ao nosso Deus. Bom e eterno Pai, a Ti a honra, a glória, o poder e o domínio para todos sempre. É prazeroso ler a Tua palavra, estudar esses ensinos eternos. E obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concede de juntos estarmos estudando esta bendita palavra. Ó Deus querido, amamos a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a mantê-la sempre acesa no nosso coração. Queremos ser testemunhas vivas, intensas deste grande amor do Senhor. Abençoa os nossos lares neste dia, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, um abraço fraterno, Deus abençoe a sua casa.